do dia. E eu convido você que está no Bom e Velho Rádio a seguir conosco e acompanhar, hein? O estúdio tá bonito, recheado de convidados que vão compartilhar muito conhecimento. Se você ainda não acessou, acessa lá CBN CBA. Ou ainda, se preferir, a nossa live no Facebook. Vamos abrir espaço na nossa bancada para colocar o agro em destaque. Estamos recebendo nos estúdios CBN Cláudia Luz, publicitária, e também Pedro Tomazelli, engenheiro agrônomo e consultor. E juntos eles formam esse time grande do curso Conquiste o Agro. Muito bem-vindos à CBN Cuiabá, Cláudia, Pedro, boa tarde. Por favor, já se apresentem aqui para a nossa audiência. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Pedro, estou aqui com a minha amiga Cláudia. Juntos nós vamos falar do Conquiste o Agro. Bem-vinda, Cláudia. Já soube, inclusive, que você chegou de uma viagem que vai contar também um pouco para a gente como foi sua experiência. Posso começar pela África, então? Por onde a senhora quiser, Cláudia, fica à vontade. Certo. Bom, recentemente eu estive lá na África do Sul, foi uma experiência super bacana, assim, foi uma grata surpresa, né? E eu acho que como é bacana também quando a gente vai para um lugar assim com o peito aberto, sem grandes expectativas, mas disposta a conhecer. Foi a trabalho? Não, foi um lazer mesmo, assim, foi passeio mesmo, fiquei uma semana lá. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi o sul-africano, né? Que me lembrou muito o brasileiro, né? E ao mesmo tempo me fez ver o quanto que a gente anda a sério, porque eles são muito alegres, são muito receptivos. Eu até estava comentando com o Pedro, às vezes eu falava assim, cara, isso aqui é treinamento, não é possível. Mas no hotel sempre eles encontravam uma forma de elogiar a gente ou de fazer com que a gente saísse melhor do hotel. Então assim, ó, que seu dia seja maravilhoso, que você aproveite. Falava muito assim, estamos felizes de ver vocês aqui, né, do Brasil. Quando falava do Brasil, sempre vinha um obrigado ou um tchau. Então achei muito bacana. A cidade do Cabo é uma grata surpresa e eu recomendo que vocês coloquem no roteiro de vocês, porque vale muito a pena mesmo. É muito bonita a cidade. É interessante de ouvir isso, porque aqui existe um negócio meio bitolado, né? Miami, Europa. Sai disso. Eu falo muito da América do Sul, que eu conheço bem, né? Nós temos tantas coisas lindas na América do Sul aqui, tão perto, e as pessoas não vão, né? Tem cidades fantásticas, cidades históricas na América do Sul, né? Lima, uma das primeiras universidades do mundo, está em Limas, né? A Universidade de São Marcos, né? É um patrimônio da humanidade. A gente que nem fala sobre isso, né? É. Ontem acho que eu vi um programa que o melhor restaurante do mundo fica no Peru. No Peru. É considerada na gastronomia, a segunda melhor gastronomia do mundo é a gastronomia peruana. E os melhores chefes do mundo são peruanos. Às vezes a gente não faz ideia, né? Não conhece um pouco isso. O melhor sorvete do mundo está no Peru. É verdade. Eu vou mandar um abraço para chefe Paula, maravilhosa, dona do Verso, ela que morou Sim. lá e o dela é impecável, professor. Quando quiser matar a saudade do ceviche, vá provar a culinária da Paula, sensacional. Vou pedir para a Cláudia falar um pouquinho mais perto, aliás, os dois convidados, porque a nossa audiência quer ouvi-los em alto e bom som, mas aqui a gente tem o bom hábito de sempre apresentar o currículo, a história, a trajetória dos nossos convidados. A iniciativa de vocês do Agro é sensacional. Para quem ainda não conhece, conhecer um pouco mais dessa trajetória, antes da gente dar os detalhes desse curso tão importante, fala um pouco do trabalho de cada um de vocês, brevemente, para aproximar mesmo vocês aqui da audiência da CBN Cuiabá. Por favor. Tá bem, primeiro as damas, Cláudia. Então vamos lá. Cláudia Luz, sou publicitária. Tenho a honra de fazer parte da primeira turma de comunicação social aqui de Mato Grosso. Ano que vem a gente comemora 30 anos. Tenho algumas formações na área de comportamento do consumidor, uma especialização em gestão cultural e um mestrado em estudos culturais, né, que eu fiz em 2006. Paralelo a isso, fui professora universitária durante alguns anos. Hoje sou professora de programas de especialização. Também recebi a grata surpresa de ter o convite para presidir a Confraria dos Profissionais de Marketing de Mato Grosso. Fiz isso de 2019 a 2020. E também, nos últimos 20 anos, eu atuei na entidade representativa do setor agro daqui, que é a FAMATO, onde eu ocupei o cargo de gerente de comunicação e publicidade.
Ano passado eu saí de lá em busca de outros voos, né, de outros projetos, e agora eu atuo como consultora, mentora e palestrante, né? E aí, junto com o Pedro, a gente está trazendo essa iniciativa aqui do Conquiste o Agro. Perfeito. Legal. Então vou falar de mim um pouco. Por favor. Pedro, eu sou engenheiro agrônomo, agora consultor, né? Mas eu falo que eu sou neto de colonos gaúchos e filho de produtor de sementes. E a minha trajetória profissional realmente foi numa sementeira de soja, que ainda faz parte da minha família. E eu também acabei de sair do corporativo de 12 anos para engajar novos projetos. Eu sou especialista em ciência e tecnologia de sementes. Recentemente fiz um MBA de experiência do consumidor e trabalhei com vendas nesses últimos 10 anos, atendendo produtores, atendendo grandes grupos de produtores, pools de compra, cooperativas. E a minha experiência no agronegócio é realmente no atendimento. E esse projeto que estamos começando, que é o Conquiste o Agro, vem muito, né, de encontro com o público que quer acessar o agronegócio, né, que vê nesse setor um impulsionamento para sua carreira, para sua vida profissional a partir de agora. Isso que eu queria perguntar para vocês. Quando nós falamos de agro, nós falamos de produção. Você falou a questão da semente. A primeira atividade organizada humana, né, lá no Tripalho ainda, né, saindo do processo evolutivo, foi a agricultura, né? E hoje a gente verifica que dentro do campo do agro estão surgindo as mais novas atividades e profissões. Como que vocês veem isso? Essa questão existe um conjunto de atividades que se desenvolve hoje que não tem nem prescrito em legislação tão nova aqui dentro do agro. Como que vocês enxergam essa revolução do agro? Olha, é uma revolução mesmo, né? Começa pelo próprio agro, o tamanho que isso transformou, a evolução em cada parte desse grande agronegócio que nós temos e a propulsão que tomou tudo isso, né? Então hoje deve estar nascendo uma profissão que a gente não vai saber, né? O que a gente entende de toda essa revolução é que o agronegócio, do jeito que ele está hoje, ele merece ser muito bem atendido. E é nisso que nós estamos focando, né? Sim. É nisso que nós estamos, né? Isso começou por uma conversa minha e da Cláudia, né? A gente quer chamar a atenção para um setor que é tecnológico, é inovador, mas é gente ao mesmo tempo e sempre será, né? Sim. A agricultura é terra, água e gente, né? A gente pode falar é fácil falar de tecnologia, das inovações, da parte técnica, mas os produtores que vão comprar aquela solução, as empresas do agro que vão comprar as soluções a partir de agora, elas acreditam muito mais nas pessoas Sim. do que propriamente na resolução do problema. Então, a nossa chamada de atenção é isso, né? Para o Conquiste o Agro, é trazer pessoas boas para um cenário que tem muita oportunidade e que merece ser bem atendido. É que é uma velocidade enorme, né? Quando eu falei do tripalho, em termos de conceito, é a primeira tecnologia utilizada, né? Que era um galho de 3 pontas, fincava no chão, segurava 2 do lado e fazia um sulco no chão para plantar, né? Aí o primeiro momento que alguém vai viver da produção agrícola sem ser produtor agrícola foi na Revolução Burguesa, onde aparece o atravessador, né? E hoje eu acho que a maioria das pessoas que vive do agro sequer trabalha no agro, né? Não tem a roça para plantar. Trabalha na ponte, né? Exato. Para quem vai plantar. Mudou um pouco a ferramenta. Mas acho que a sua pergunta, professora João Edson, acho que ela é muito interessante, porque é importante também que a gente destaque, assim, que essas mudanças que a gente percebe em toda a sociedade, né? De várias profissões que vão surgindo, algumas que não existe legislação que acompanha. Então, a gente pega, por exemplo, dentro do direito, uma série de desafios que tem. Esse dia eu estava vendo um pouquinho essa questão de direito sucessório, herdeiros, famílias com novos formatos, e eu falei, cara, que imbróglio que é quando a gente percebe essas novas formas de família, tentando, né, discutindo questões de divisão de patrimônio, até mesmo de guarda, seja de filhos ou de pets, que hoje isso também já apareceu. A mesma coisa a gente vê em comunicação.
Eu até estava vendo aqui a dinâmica do programa e pensando assim, olha como que mudou a dinâmica do rádio, né? Que tem uma pegada aí de respeitar esse veículo onde a gente está, que é o rádio, mas ao mesmo tempo trazendo traços das redes sociais, Sim. Exato. né? De uma pegada de influenciador. Essas mudanças que a gente percebe, né, aqui na cidade, na comunicação, a gente também percebe no agro e na mesma velocidade. Então, coisas que a gente está falando hoje, que é tendência, pode ser que amanhã isso já tenha mudado. E eu acho que eu quero muito destacar isso, porque eu queria que quem tivesse aí do outro lado ouvindo, seja ele contador, advogado, dono de loja de roupa, dono de salão de beleza, transportadoras, combustíveis, todas essas pessoas parassem um pouquinho o que estão fazendo para prestar atenção num recado que eu acho que é importante de trazer aqui, que é o agro pode ser uma oportunidade para você que hoje nem vislumbra o agro como uma oportunidade de negócio. Poderia colocar como exemplo eu mesma. Eu sou publicitária, sempre morei aqui na capital, tenho toda a minha formação aqui na capital. E nos últimos 20 anos, eu trabalho em um setor. E esse meu trabalho, lógico, eu fiz a minha entrega da minha força de trabalho, mas eu consegui algumas, assim, várias questões na minha vida, como casa, carro, né, viabilizar minha família, a partir de um entendimento de como que eu posso trabalhar melhor nesse setor. E esse é o objetivo do Conquiste o Agro, né? Mais do que a gente ficar fazendo uma defesa cega ou apaixonada do setor agro, é a gente falar assim, olha, você que está aí eventualmente desesperançado por uma falta de oportunidade de emprego aqui na capital, a gente tem um interior com várias demandas. E demandas, inclusive, que nos surpreendem, né? Quem tem pouco acesso ao agro, do tipo área de advogado, contadores, tecnologia, o agro, ele embarca uma tecnologia que e principalmente o agro de Mato Grosso, que é referência no mundo, né? Então você pega assim, engenheiros civis, porque a gente tem muita construção. Eu até costumo dizer assim que o indicador de crescimento de um município é a quantidade de cimentos que você vê sendo utilizado. Eu estive, por exemplo, em Pontes e Lacerda no passado e aquela cidade está sendo reconstruída, Sim. reformada, hotéis ampliando, né? E quando a gente pensa assim, por exemplo, hotéis crescendo, está Internet crescendo. chegou lá. Não faz muito tempo eu ia lá, não conseguia pegar 3G, pra ter noção. Era loucura. E hoje tá, assim, por exemplo, eu fui para Lucas do Rio Verde um ano, quando eu fui no ano seguinte, tinha um prédio no meio do caminho, algo assim que foi, cara, não tinha, era um buraco na paisagem, hoje tem um prédio. Isso significa desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de emprego, né? De oportunidade de quem está aqui ouvindo essa entrevista, a oportunidade de você construir uma carreira bem-sucedida nesse setor que tem uma demanda urgente por vários perfis de profissionais. Então, esse curso é para, sei lá, a Dona Maria, que é cabeleireira no bairro, esse curso é para ela também? É para ela também. Veja bem, e é de fato, tá? Por exemplo, eu tenho o meu cabeleireiro que me atendia aqui em Cuiabá, hoje ele está em Sinop. Tem uma grande rede de salões aqui de beleza ali da Praça Santos Dumont, que sofreu até um ataque recente e tal, que está abrindo uma filial em Sinop. Então, entender assim onde é que está a geração de riquezas dentro do estado te abre oportunidades para você desenvolver vários negócios. E acho que esse é o nosso primeiro desafio, é tirar um pouquinho essa história de que o agro é para o agro. O agro é para todo mundo. E eu gosto de destacar um indicador que, inclusive, a gente vai falar no curso. Aqui em Mato Grosso, 50,5% das riquezas são geradas dentro do agro. Lógico, assim, não é só dentro da porteira, mas de vários negócios que estão correlacionados ao agronegócio. Gente, se metade da economia do estado passa pelo agro, provavelmente esse dinheiro também está passando nas suas mãos. Mas você poderia intensificar a utilização dele. Então, quem vende, por exemplo, moda ou mercado de luxo, né, dessas grandes marcas, esse pessoal está atendendo o agronegócio. Quem trabalha com decoração, quem trabalha com imobiliária. A gente soube recentemente que houve um evento aí final do ano, em dezembro, que uma construtora de Santa Catarina vendeu 27 apartamentos. Então, esse pessoal compra não só os ativos, os insumos diretamente ligados ao agro, mas também compra de tudo, né? Compra papelaria, parte gráfica, comunicação visual, mídia, publicidade, compra marketing, compra uma série de coisas. Então, é para todo mundo mesmo esse setor. A gente tem entre os nossos inscritos já, por exemplo, advogados. A demanda por contratos, ela é muito grande, né? Então, essa parte de direito civil, direito comercial,
direito de família, né? Porque a gente está falando aí de holds, de negócio assim, também é um segmento muito importante e muito consultado, né? Muito demandado. Eu falo muito. Não, falou tudo, Cláudia. E legal, o que eu trago também, Sim. né, de experiência minha. É isso que eu ia perguntar. E o agrônomo, como que ele entra na O história? agrônomo tá aí, né? Tá em todas o Tá. agrônomo. Onde você tá, tem um agrônomo. Sim. Eu trago justamente essa experiência de atender o produtor, atender essas empresas e falar assim, é um pessoal acessível. Sim. Mas eles também não vão comprar gato por lebre, eles não vão atender qualquer coisa. Você tem que saber chegar, saber se posicionar, fazer um bom onboarding, né? Fazer uma boa recepção Sim. da tua ideia. E se o produtor, se a empresa do agro achar que tem viabilidade, que faz sentido aquilo para ele, ele com certeza vai investir. Então, assim, o meu papel é até falar assim, ó, o pessoal do agro que está atendendo o agro está errando nesse ponto. Turma, vocês que estão chegando agora, vamos chegar desse jeito. Eu acho que é um ambiente vasto para novas conquistas. Por isso que é Conquiste o Agro. Pega os anos 50, a conquista aqui de Mato Grosso, Sim. no interior, como foi. Você bem sabe. Anos 80, foi quando meu pai chegou aqui. Um outro cenário, o cenário de muita gente chegando, né? Toda aquela... Quem era técnico agrícola, ou quem tinha uma experiência com agronomia, quem veio atrás de terras. E agora tem espaço para novas conquistas. Há uma nova geração no campo. Estão muito mais organizados para comprar, para adquirir, para estruturar as fazendas. Né? Veio na minha cabeça muito, Cláudio, assim, arquitetura. Os escritórios dentro das fazendas estão mudando, os escritórios das revendas estão mudando, eles estão recebendo as pessoas num ambiente muito melhor. Olha o mercado que tem para um arquiteto, né? Pensar na organização, na disposição da fazenda. E também esse curso Pedro, vou interrompê-lo. Nós temos repórter CBN a cada meia hora as principais notícias do país. Daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevista do dia, Agro em Destaque aqui na CBN Cuiabá. Você não saia daí. Estamos de volta. 15 horas 7 minutos. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Dessa terça-feira, deixa eu mandar um abraço. O Eduardo, motorista de aplicativo, está aqui conosco diariamente. Oséias Nascimento, Seu Pinheiro, um abraço para o senhor. Flaviane também já passou por aqui, deixou seu alô. Elaine também, Letícia, Paolo, muito obrigada pela companhia. Seu Pinheiro, eu tô rindo, mas eu tô rindo com respeito, tá? Mas a piada foi ruim mesmo, seu Pinheiro, mas eu dei uma risadinha pro senhor, o senhor merece, tá? Obrigada. E em pauta, nessa terça-feira, o agro, oh, coisa boa poder abordar esse assunto com super especialistas no assunto. Nós estamos recebendo a publicitária Cláudia Luz e o engenheiro agrônomo e consultor Pedro Tomazelli. Em pauta, o curso Conquiste o Agro. Se você ligou o rádio agora, fique tranquilo que a gente explica sempre para você que está chegando, esse curso, a iniciativa dos nossos convidados e que tem a intenção de auxiliar os profissionais a venderem produtos e serviços para o agronegócio. Já estão me perguntando aqui, Marcela, mas vai ser online o dia? Tenha calma, agora a gente entrega o serviço. Vai ser no dia 9 de março, das 9 às 18 horas. Atenção, presencial aqui na capital mato-grossense. Deixa eu ver se eu entendi. A missão de vocês, aliás, missão valorosa, é aproximar as pessoas do agro para que possamos todos ter um relacionamento, vender, compreender, estar mais próximo do agro, porque naturalmente eu acredito que existe um distanciamento ou um estranhamento. Eu que sou da comunicação, consigo imaginar que as pessoas que se dedicam a essa área têm uma maior facilidade e deslizam ali de forma muito mais fácil. Até os profissionais da comunicação vão aprender a se aproximarem, a criarem essas conexões. É um curso do agro para a vida, para todo mundo, é isso? Bom, eu costumo dizer que, assim, numa relação comercial produtiva, né, ou uma relação profissional produtiva, a gente tem que estruturá-la entre dois pilares, que é da empatia e da confiança. Para a gente estabelecer uma empatia com o agro, a gente tem que conhecer minimamente o setor, né, e, eventualmente, na conversa, usar informações que reforcem essa confiança.
Vou dar um exemplo para vocês. O Pedro deu uma sugestão e a gente vai fazer isso no curso. A gente vai trazer depoimentos de produtores que eles vão mostrar quais são as dificuldades que eles percebem nessa relação com pessoas que conhecem um pouco o setor. E aí uma pessoa estava falando que contratou uma grande assim, um grande grupo empresarial, contratou uma das principais consultorias de planejamento estratégicos do país para desenvolver um trabalho na propriedade. Então, atenção para quem está ouvindo aí do outro lado. Existe um agro com poder aquisitivo para contratar o que há de melhor em um segmento. Né? Contratou essa empresa de consultoria, ela foi prestar o serviço lá, mas não deu conexão. Não deu match, né, dentro da linguagem, porque no dia a dia havia um desconhecimento da cabeça do produtor. Então era aquele consultor que chegava assim, vamos fazer uma análise SWOT da sua empresa, vamos ver o BCG, a matriz BCG. Falar um idioma que o setor não entende ok, pode ser que você tenha o seu exibicionismo de mostrar que você tem a autoridade para falar do assunto, só que isso não gera conexão. E quem está lá do outro lado, o produtor, ele até vai começar a desenvolver o trabalho, mas desenvolve sem conexão, sem engajamento. E qual é a consequência disso no final de um período? A não renovação de um contrato. Então, o que a gente está colocando aqui, Marcela, é mais do que uma aproximação. A gente quer chamar a atenção de vocês que vocês podem ganhar dinheiro com o agronegócio. Desde que estabeleça, que saiba estabelecer uma empatia e uma confiança para gerar bons negócios, não só num curto espaço, em um único contrato, mas que seja assim, vários contratos duradouros. Porque, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa assim, eu gosto do agro, acho simpático, mas vocês desmataram tudo, destruíram tudo. Isso, na visão do agro, é quase uma agressão e aí atrapalha a conexão. Pode ser que alguns assim, mas isso é verdade. Quando a gente acompanha os índices oficiais, né, do país em termos de sustentabilidade, a gente tem uma projeção e uma liderança no mundo. Então, você imagina alguém que está fazendo algo bem feito sendo acusada do inverso. Além de injusto, se você está com um contrato na mão, a pessoa do outro lado vai falar... assim, é o que a gente chama, né? Começa a criar um ranço, né? Então, assim, ok, não vou, sei lá, continuar um contrato, uma parceria comercial com quem não entende o meu segmento. Vou dar um outro exemplo. Aqui em Cuiabá existem grandes empresas do agro que têm suas sedes aqui. A exemplo da Bom Futuro, Schaeffer, Amage, Fiagril. Quase metade dessas empresas que eu estou citando estão com vagas abertas em várias áreas, sabe? Contador, economista, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, jornalista, publicitário. E o que a gente percebe é que às vezes essas pessoas não conseguem ocupar as vagas porque têm pouco conhecimento do setor. Então, a nossa proposta do curso é encurtar esse caminho de conquista. Porque conquistar, todo mundo pode até conquistar. Por exemplo, eu levei 20 anos, né? 20 anos que eu estou no setor. Eu conquistei um pouquinho mais rápido. Só que, assim, a gente está trazendo os nossos insights de 30 anos de experiência, que são 20 meu e 10 do Pedro, para falar assim, olha, encurta esse seu tempo de conquista. Então, se você ia demorar, sei lá, levar 5 anos para pegar uma expertise e conquistar uma relação positiva com esse setor... assim, a partir do nosso curso, a gente quer, como proposta, encurtar esse espaço, esse tempo. Cláudia, existe uma linguagem própria? Eu estou falando isso pelo seguinte, eu tenho uma crítica ao sistema de comunicação campo-cidade, cidade-campo. Eu falo que... Duas? Eu também critico. Existe até um grau de sensibilidade e a forma de falar que ela é ofensiva. Tanto da cidade para o agro, tanto do agro para a cidade. Posso dar um exemplo aqui clássico, né? Algo que aconteceu recentemente. O agro, quando falou das universidades, foi muito ofensivo para quem é da universidade. Porque lá no agro não existe praticamente nada. O Pedro está aqui um exemplo, foi para a universidade para ir para o agro devolver alguma coisa. Não existe praticamente nada. Até a enxada tem uma simetria, que não usa mais tanto, né? Mas até a enxada tem uma simetria que foi desenvolvida por um físico. Não foi desenvolvido por quem plantava, né? E de repente veio uma crítica assim como se a universidade não servisse para nada. Aí vem o Enem. O Enem vai e dá uma pancada daquela com uma pergunta, com uma questão que não teria nada, não representa nada a questão do agro. Eu até falei aqui, no dia que saiu essa questão, né? Falei, estou solidário ao agro, mas eles precisam saber que o que doeu neles agora é o que dói na gente quando eles falam as mesmas coisas, né? Existe uma desconexão que precisa se reconectar nessa termo de linguagem? Cláudio, você vai falar melhor que eu.
Eu acho que existe uma tensão que ela deve ser distensionada. Sim. E eu não vou entrar muito nos detalhes sobre isso, mas o nosso curso é justamente para as pessoas que olham o agro e falam assim, nossa, que coisa grande, nossa, não tem jeito de chegar nesses caras, como é que eu vou falar com aquela produtora, com aquele produtor? Dá para falar. Não é um bicho de 7 cabeças, é mais acessível do que parece. E todo mundo está sedento por mão de obra, por serviços de qualidade. Então, esse é o nosso papel no Conquiste o Agro. João, você trouxe um aspecto importante, eu também sou crítica disso, porque quando a gente fala cidade-campo, parece que a gente tem a intenção de promover o encontro, mas quando eu trago duas partes, na realidade eu promovo o desencontro. Porque na realidade vira um posicionamento, uma guerra que de um lado cidade e de um outro lado campo. O que é importante colocar, e assim, até garantir para quem está aí nos ouvindo, que a gente quer muito que participe com a gente. Nós não estamos fazendo uma defesa cega e apaixonada do agro, né? Todos os números que a gente trouxer, ou o contexto, o comportamento desse consumidor, é para dar subsídios para quem vai fazer o curso, para ele ter uma relação positiva. E aqui nós estamos falando de relação positiva comercial, para ganhar dinheiro, para oportunizar. Porque agora há pouco eu estava falando aí dessa relação. Pô, assim, uma propriedade contratando uma empresa de consultoria de fora. Por que não daqui? Sim. Né? Nós mesmo lá onde eu trabalhava, a gente contratou uma vez uma universidade de fora para dar um curso aqui. E eles vieram com uma aula de curso de suco de laranja. Que é bacana, é um segmento importante para o país, mas muito forte em São Paulo, inexpressivo em Cuiabá, inexpressivo em Mato Grosso. Então, a nossa ideia é contextualizar, fazer essa aproximação. Porque uma coisa que a gente percebe, inclusive na divulgação desse curso, ficou latente, é que há, de fato, um preconceito do agro com a cidade, mas também há da cidade com o agro. Bastante. Né? E a gente quer chamar a atenção que tem até um livro que fala disso, né? Que o ego é o seu inimigo, né? O bolso, ele não tem amigo ou inimigo, o ego. Então, assim, dá para você fazer um trabalho que honra a sua trajetória, que honra a sua biografia, que não tem problema nenhum, que às vezes parece que a gente vai falar com um coronel. Não é isso. Eu sou testemunha disso, porque assim, quem me conhece sabe o quanto eu sou criteriosa nas minhas relações, o quanto eu tenho aí minhas convicções pessoais e, ao mesmo tempo, trabalho num setor em que eu nunca fui constrangida, né? Sempre foi respeitoso, muitos produtores rurais, assim, que a gente até estava brincando, que às vezes não precisa nem de contrato, se ele falar, eu vou te pagar, ele vai me pagar, com condições fantásticas de trabalho. Então, a gente pega, por exemplo, empresas em Cuiabá, que o funcionário almoça na calçada da empresa. E quando você vai ver a estrutura de fazenda, o funcionário está almoçando num refeitório padrão restaurante de shopping. Né? Então, eu acho que uma chamada de atenção aqui é que as pessoas desarmem um pouco e percebam as potencialidades. Porque, assim, gente, a gente está numa situação de mundo e de país que não dá para a gente abrir mão do dinheiro, né? Sim. Ou então assim, eu não quero essa oportunidade, eu vou para o Japão ou eu vou para Fuji. Por que eu estou falando de não ir nem para o Japão, para a Suíça, para a Suécia? Nós ou moramos... para a China, né? Ou que é um China, modelo agora. O que é até bacaninha, que deve ser a próxima potência. Sim. Mas assim, gente, Mato Grosso tem a vocação para a agropecuária. A gente tem índices assim, bons de liderança na produção em várias cadeias, mas pode ser que alguém aí fale assim, ok, bacaninha, mas isso é legal para o fazendeiro. Não, é legal para todo mundo, porque a gente percebe agora um novo ciclo da agroindustrialização. Sim. Então, haverá mais geração de novos postos de trabalho, novas oportunidades de agregar valor, e essa agroindústria, ela vai demandar mão de obra aqui. Se não for daqui, ela vai importar. Você estava falando dessa relação com universidades. Dessas grandes empresas do agro, e eu espero que isso doa em quem está ouvindo, ela vai em outros estados importar mão de obra. Porque ela não encontra aqui engenheiros de agronomia suficientes para contratar, ela não encontra civis. Então, você pega várias dessas multinacionais, você vai encontrar um gaúcho, nada contra ninguém, tá? O gaúcho, o paulista, os paranaenses. Todos os brasileiros merecem trabalhar, né? Todos merecem trabalhar e nós, mato-grossenses, somos bem receptivos a todos eles. Mas se a gente puder oportunizar e aproveitar isso aqui dentro, eu acho que é um pouco mais simpático, né? Eu acho que a primeira universidade tentando trabalhar isso da forma mais apropriada é a Univag. Eu não vejo as outras tendo esse voltado para essa questão do campo. Sou formado na Univag. Muito bom. Foram 4 anos e meio e de uma turma de muitos produtores. Sim. Muitos produtores, colegas. Manda um abraço para todo mundo. Já saiu de lá empregado?
já saí empregado. Essa é a vantagem. Deixa eu colocar a nossa audiência aqui na roda, porque é um assunto que está já movimentando aqui o nosso WhatsApp. E de forma geral, eu vou tentar compactuar, viu, Ana Paula, Letícia, que estão aqui participando. A comunicação é peça fundamental, pelo que vocês estão explicando, nessa conexão e nesse diálogo, e esse é um desafio que se arrasta há muitos anos. No curso de vocês, é a pergunta, quais os diferenciais vocês podem destacar para encurtar esse caminho, para facilitar essa comunicação? É um estado tão pujante e deixar essa característica também do agro, de quem está atrás da porteira, que eu imagino que também tem as suas barreiras nessa comunicação aqui, como você citou, muito técnico, muito frio. Então, para quem está nos acompanhando, vocês podem destacar alguns pontos que serão facilitadores no curso ofertado por vocês? Cláudio, eu posso falar. Nós vamos abrir alguns números. Vão ser números que às vezes a gente pode dar um Google, pode ir no IMEA, mas a gente vai organizá-los melhor didaticamente para entender. Uhum. A gente vai falar um pouco das cadeias de produção, né? E o meu papel é trazer um pouco o cheiro da pecuária, o tato da lavoura de soja, de milho, de algodão, como é que nós estamos nesse cenário. Nós vamos mostrar como é que funcionam as cadeias comerciais, né? Existem grandes empresas em Mato Grosso, grandes distribuições, grandes revendas ou emergentes revendas que serão grandes no futuro. Esse mercado está se consolidando. Como é que as pessoas podem ver isso como uma oportunidade? A gente vai trazer os nossos insights, vamos trazer depoimentos, né, que vão embasar o nosso posicionamento de comunicação, né, como nós vamos criar essa empatia. E claro, né, tenho que falar aqui, a ProSoja está nos apoiando, está nos patrocinando, estamos com o apoio da Lide Mato Grosso, do AgriHub, que estão entendendo que essa comunicação deve começar assim, né? Estão dando um voto de confiança para nós. Eu acho que tem que começar essa conversa. E, inclusive, eles falam, falem com o judiciário, falem com os engenheiros, né? Falem até com o pessoal. Aí dando recado para as empresas que estão nos escutando. O agro tem aquelas dores de crescimento. E uma das dores, às vezes, não receber tão bem o seu empregado. Né, o seu colaborador. Não dá tempo de falar do agro a hora que a pessoa chega na empresa. Não, chega, já senta, vamos trabalhar que o negócio está fluindo. Então é uma oportunidade das pessoas que estão nos escritórios, de próprias empresas do agronegócio, terem mais conhecimento, entenderem mais esse tato que a gente quer dar. E é basicamente isso. Complementando um pouquinho, assim, quando a gente fala dos números, que é isso que o Pedro está colocando, a gente quer falar do número e despertar em quem vai participar a forma como ele pode aproveitar isso. Então, a gente pega, por exemplo, assim, projeções, a gente vai trazer isso, projeções de crescimento, né? Como é que as regiões estão se comportando, qual é a vocação de cada região. Então, a região norte produz X, a região oeste tem um perfil de demanda, a gente tem a região leste com outro perfil, para que as pessoas que estão participando falem, opa, o meu serviço se encaixa nesse segmento, nessa região. Esse é um ponto. À tarde, né, que é a segunda parte do curso, a gente vai falar muito sobre o comportamento do consumidor, que é essa cabeça. Exato, como que o produtor gosta de conversar, o que ele gosta de ouvir. Então, dando aí um spoilerzinho. Produtor não gosta muito dos estrangeirismos ou de muito inglês. Né? Então, se eu chegar... Na realidade, eu acho que ninguém, né? Algum da cidade faz porque é metido, mas a gente prefere as palavras mais compreensíveis. Exato. Comunicação é compreensão. Isso. E não é chique não, viu, gente? Tem gente que usa, hoje eu ouvi várias vezes no rádio, inclusive, em 30 segundos a pessoa usou 3 expressões. Falei, tenha calma, porque precisa ser assertiva e esse senso de pertencimento também, de falar um bom português, a expressão correta. Eu acho que é a aconchega que traz para perto. Aconchega, claro. Exatamente. Aí, por exemplo, então estrangeirismos tem que ser evitado, e essa é uma recomendação que a gente coloca. Então, assim, gente, se vai falar, vou fazer análise SWOT, fala para que serve a ferramenta sem a necessidade de traduzir. Eu mesmo que sou da área de comunicação,
Para o produtor ou para quem é do agro, independe se é marketing digital, marketing, publicidade, jornalismo, marketing de conteúdo, funil de vendas, embalde marketing, sabe? Esses termos distanciam o produtor, né, essa empresa do agro, da gente. O que é importante? Qual é a sua entrega? Então, você deixa claro qual é a sua entrega e cumpre os prazos, que vai ser bacana. Vai falar um pouquinho, então, assim, o que ele gosta, qual é a característica, de onde que eles vieram. Então, a gente tem uma base muito sulista, né? Tem muito gaúcho, que até o Pedro falou de colônia, né? Então, é o colono, como é que o colono costuma trabalhar, o que ele gosta de fazer. A gente vai compartilhar um calendário promocional. E despertar possibilidades da pessoa aproveitar esse calendário promocional de forma mais estratégica. Se a gente pegar, por exemplo, 5 de junho é Dia do Meio Ambiente. Já estou imaginando que todo mundo vai fazer aquela campanha de preservação do meio ambiente. Gente, esse negócio assim, plante uma árvore, é bacaninha, mas é clichê pra caramba, né? Como é que eu posso explorar essa data promocional? Dom João já fez isso no Brasil. Né? Como é que eu posso explorar essa data promocional para estabelecer um vínculo maior com o produtor rural? A palavra é cativar. É cativar. Como que a gente vai cativar? Como é que você pode cativar esse público, né? Então a gente vai trazer esses indícios. Por exemplo, existe o Dia do Colono, né? Então a gente vai lá colocar. Então, assim, dependendo do segmento que você tem interesse em atuar, você pode pensar uma ação de comunicação ou uma ação de vendas para esse setor. Por que eu estou destacando isso? Porque às vezes fica parecendo para quem está ouvindo que o curso é só para publicitário ou para jornalista. É para quem vender. E essa é a contribuição do Pedro, né? Assim, ele entra com esse olhar de vendedor, porque o Pedro, assim, Cláudia, muito bonitinha a sua propaganda, muita poesia, mas assim... Quem que compra? Como é que compra, né? Como é que é essa estratégia comercial que o produtor compra? Então, a gente vai ter essas duas pegadas, tá? Assim, mas sempre uma pegada prática, que é o fruto do nosso trabalho, né? A gente sempre gostou de pé no chão. Cláudia, eu fiquei com uma curiosidade. Essa comunicação, para cada segmento, ela tem as suas particularidades. Para a pecuária, para quem planta ali o algodão, a soja, e também dentro dessa cadeia... Porque eu fui acompanhar, meu marido é advogado do agro, eles têm escritório em Nova Mutum, eu fui acompanhar, e um cliente dele que fica acompanhando a bolsa, compra e venda, uma alta tecnologia, ele vê o mundo naquela tela, e eu pensava que era uma coisa muito menor, intimista, e é super evoluído a tecnologia. Então, para cada público também, vocês têm esse olhar assertivo nessa conexão? Claro, com certeza, a gente vai pegar cada público, vai explorar, vai pegar depoimentos de diferentes regiões. Como é que os produtores do Vale do Araguaia, né, estão posicionados? Parecis, Nortão, aqui perto de Cuiabá, Campo Verde. Então, assim, a gente vai olhar para esses diferentes públicos, com certeza. E as cadeias. A gente falando do produtor, que é o consumidor final, a gente tem que entender que, às vezes, tem uma distribuição até chegar nele, que são as grandes empresas. Então... o produtor pensa assim, ele age assim. Como é que eu vou fazer para vender uma solução para quem distribui o produto e o serviço para ele? Né? Muitas vezes você não vai vender para o produtor, você vai vender para a distribuição, para as cooperativas. Os produtores estão se unindo em cooperativas, se unindo em pool de compras, porque eles precisam comprar bem, precisam comprar boas ideias. E tem alguém que filtra isso. Quem que filtra isso? Como que ele pensa? Qual que é o perfil dele? Lá no Conquiste o Agro você vai conseguir entender um pouco sobre isso. Quanto tempo, Pedro, já tem as chamadas listas de compra? Já faz um bom tempo, né? Ah, já tem um bom tempo. E elas rodam, viu? E aqui na cidade ninguém conhece isso ainda. Pra você ter uma noção. Então, acho que Marcela, quando trouxe isso... Que é lista de compra, gente? Como eles precisam dos mesmos produtos, forma-se um pool de várias pessoas que precisa e cria uma pessoa que vai fazer a negociação diretamente da fonte e traz em preços... Tipo um consórcio. Não, é uma lista. Ó, eu preciso de produtos A, B e C. E lança-se no mercado e os vendedores capturam aquela lista, vão atrás dos melhores preços e mandam para esse comprador. Em vez de você comprar um item, um tijolo, vamos supor aqui nessa mesa, a gente senta na mesa para negociar 4 tijolos. Então você ganha em escala e poder de negociação. A Marcela colocou uma coisa que eu acho que, e essa é a intenção nossa na primeira metade do curso, que é explodir a cabeça, literalmente, de quem não conhece o setor. Sim. Porque, assim, gente, é muita tecnologia. Você pega, por exemplo, as máquinas que são utilizadas no campo, elas têm muita tecnologia, assim,
fugiu até assim, satélite ligado, que é a Sim. agricultura de precisão. Elas fazem sem o piloto, né? Assim, a gente tem máquina Isso. que onde tiver a internet, que ela trabalha com isso. A gente tem, às vezes, painéis gigantes ligados às bolsas comerciais. Então, assim, demanda para negociador, demanda para comprador, demanda para vendedor. Então, a ideia é mostrar sem a paixão, e eu volto a dizer isso, porque às vezes o pessoal fala assim, são os embaixadores do agro. Até podemos ser. Mas a ideia aqui é mostrar sem paixão para que você possa visualizar onde você pode atuar. Como é que você pode aproveitar esse segmento. Cláudia, Pedro, caminhamos aqui para os últimos segundos. Eu vou pedir para vocês deixarem um contato. Quem está ouvindo tem interesse. Eu tenho empresas aqui querendo saber também para colaboradores. E, por favor, depois voltem com esse balanço importante aqui para E gente. o tempo do curso. Pode fazer assim. O Conquiste o Agro, Sim. ele vai acontecer dia 9 de março, das 9 da manhã às 18. Paradinha para almoço, Sim. voltamos à tarde. Vai ser onde, Pedro? Vai ser na AproSoja, No auditório da ProSoja. auditório da AproSoja. Um lugar muito bom, bem amplo, vai ter um cofezinho. Então nós vamos estar bem à vontade para explorar todo o nosso material. Nós temos o site que é o conquisteoagro.com.br. Lá você pode olhar os pacotes para os ingressos, a nossa programação. E tem o telefone, que a gente tem que falar, o Conquiste o Agro tem um time. Somos eu, a Cláudia e a Thalita Araújo, que está nos auxiliando, está nos bastidores, mas ela é uma grande percussionista também da mídia do agro. Então, ela está nos apoiando. O telefone é o 66 99917 8802. Tá? Pode entrar em contato. As nossas redes sociais também, né, Cláudia? Qual Sim. que é o teu arroba? É @CláudiaLuz7. E o meu é o Pedro Tomazelli. Pode nos encontrar lá. A gente está fazendo as nossas publicações, está tentando trazer esse público que ainda dá tempo, né? Obrigada. Importante também que o nosso curso, ele tem esse conteúdo que será apresentado no sábado, e aí os participantes vão integrar um grupo de WhatsApp que vai funcionar por um período pós-curso, porque a gente sabe que no curso todo mundo entende tudo, é tudo facinho, e a nossa ideia é acompanhar essa participação pós, para que as pessoas falem assim, bacana, aquilo que você falou, eu estou pensando na estratégia comercial X, faz sentido ou não faz? E aí eu e o Pedro vamos acompanhar essa turma, dando esses subsídios aí para as pessoas particularizar, né, para as pessoas fazer as estratégias de comunicação e comercial do seu próprio negócio. Cláudia, Uma consultoria. Pedro, Uma mentoria que a gente vai fazer por um período pós-curso. muito obrigada. Desejamos Obrigado a vocês. sucesso. Depois a gente faz o balanço desse curso. Parabéns pela iniciativa e até o próximo Faleiro do Agro aqui no estúdio CBN Cuiabá.